Olá a todas e todos, espero que vocês estejam bem dentro do possível. Bom, essa semana a gente está inaugurando nossa nova aula, né, da eletiva. A gente vai tratar sobre o tema de raça, né, em particular, né, no Brasil, né, como que se deu essa formação do nosso racismo, né, tão a brasileira, né, que a gente costuma dizer, e de quanto dessas feridas ainda, para a gente entender as manifestações tão violentas ainda presentes no nosso cotidiano, principalmente contra a população negra periférica, né? Isso tem um lastro histórico, isso não começa de hoje, isso tem uma construção sociológica complexa, né? Que a gente vai tentar pontuar, trazer um pouco de luz sobre esse tema hoje. E a ideia é que a gente faça uma atividade, vocês realizem uma atividade a partir da aula de hoje, né? E de um vídeo que eu vou deixar para vocês, que trata também sobre o assunto, né? Que é um vídeo do canal Tempero Drag, né? O Guilherme é uma drag queen, né? Que ela usa o canal dela com uma performance drag para discutir temas sobre gênero, sobre classe social, sobre desigualdade, sobre vários temas aí polêmicos da atualidade, né? De uma maneira muito leve e muito pontual e que acrescenta muito, né? Então nesse episódio que eu quero que vocês assistam também, tá? Racismo é coisa de branco, né? Então ela vai problematizar aí e provocar a gente a pensar então, afinal, nessa estrutura, né? Que nós fomos forjados quanto nação, né? Uma estrutura onde a gente teve a maior diáspora forçada de seres humanos, né, de africanos aqui para o Brasil, para atender a ordem econômica, então dessa nova colônia europeia, né, na era moderna, na era mercantil, né, que serviu de base estrutural, tanto econômica, social, e que forjou a nossa sociedade como ela é hoje, né? Tivemos avanços, claro, mas ainda estruturalmente a gente segue sendo um país desigual, né, extremamente racista, violento, misógino e que a gente precisa pensar e repensar essas estruturas, tá bom, gente? Vamos lá. Quando a gente pensa, então, que quase 4,8 milhões, né, de africanos foram trazidos ao longo de 300 anos de escravidão, vale lembrar que nós fomos o país da América do Sul, né, da América, né? Porque os Estados Unidos também teve um sistema implantado de escravidão para a produção agrícola deles. A gente foi o último a abolir a escravidão, né? Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão aqui no país, né? E quando houve, né, essa libertação aí, né, promulgada pela princesa então portuguesa, Princesa Isabel, em 1888, você não houve uma incorporação dessa população então liberta, né, que passou pelo mais de 3 séculos, né, sendo submetida a uma relação de opressão, de violência, de total dependência dos seus senhores, né, de um sistema econômico muito focado no latifúndio, na mão de uma elite branca, né, que tinha o poder econômico, religioso, político desse país, se viram simplesmente libertos, né, abandonados aí pelo poder público, sem nenhuma política pública efetiva de reintrodução deles no mercado de trabalho, né, sem políticas públicas de moradia, de assistência médica, de reconhecimento quanto indivíduos sociais, né. Se a justificativa dos portugueses, né, era que o escravizado não tinha alma, né? Então ele era coisificado, ele deveria então, através do trabalho, dessa oportunidade de servir, né, ao homem branco, né, ao homem católico religioso branco, onde tinha toda uma ideia de superioridade racial, né? Essa justificativa absurda. Tão pouco foi feito quando houve a libertação, né? Foi retroalimentado a ideia de que o negro africano escravizado ele era subalterno, né? Ele era inferior na escala aí racial, né? E social da sociedade brasileira e portanto eles foram relegados às favelas, à sua própria sorte, né? Isso a gente está falando em 1888, né? Nós nos encontramos em 2021 e muitas dessas feridas e dessas mazelas e dessa estrutura social criada, né, desde, né, da escravidão, mas em particular a gente vai tratar
do fim dela, né, oficialmente, né, em 1888, a gente percebe que, infelizmente, pouca coisa avançou. Tivemos avanços, claro, mas muito ainda aquém do patamar que deveríamos estar, né? Se fôssemos realmente uma nação que combatesse de fato essa injustiça social e o racismo. Bom, para vocês terem uma ideia, né, então o ministro na época, Rui Barbosa, né, assim que é assinada a lei, né, é o fim da escravidão em 1888, houve várias manifestações então dos latifundiários, dos fazendeiros, dos ex-donos de escravo, para que houvesse uma indenização, sim, né? Afinal, eles estavam tendo um prejuízo com o fim da escravidão, sendo que o escravo era tido como um elemento do trabalho, né, que servisse aí a todo um sistema de trabalho sem pagamento, né, nas fazendas, né, o que gerava grandes lucros, né, o que gerou, que forjou a grande economia desse país, que eles queriam uma indenização sobre, então, as suas peças, né, que eles perdiam aí, então, com o fim da escravidão. Então, Rui Barbosa, ele, nesse período, ele manda queimar todos os arquivos da escravidão, né, todos os registros de chegada dos africanos aqui, né, todo o histórico aí que tinha se relatado ao longo desses 300 anos, né, ele manda queimar todos esses arquivos, alegando que não houvesse, né, nenhuma possibilidade, então, desses fazendeiros, desses ex-donos de escravos, reclamar a coroa, né, que ainda era, né, ainda era o sistema monárquico aqui no nosso país, reclamar qualquer tipo de indenização sobre o fim da escravidão, né. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que, além da opressão, né, sofrida pelos povos africanos aqui escravizados, de não ter direito a manifestar a sua cultura, a sua liberdade, né, de ter autodeterminação sobre a sua própria vida, também foi apagado muita coisa, né, muito material histórico hoje, que daria significado histórico para a gente pensar, inclusive, e combater, né, essas estruturas aí racistas que tem até hoje. É um apagamento da história, né, é mais aí uma faceta também da nossa política racista, né, que é uma política cotidiana, né, nas práticas de discriminação, mas uma política racista também de Estado, né, o Estado brasileiro também se forja por aí. Bom, gente, por que eu tô falando tudo isso, fazendo esse breve resgate histórico com vocês? Para a gente poder entender, inclusive, hoje, qual que é o papel, né, principalmente das lutas antirracistas, quando a gente vai discutir, hoje está muito presente, né, as discussões sobre a questão racial no nosso país, né, sobre a questão também, como elas se imbricam, né, e como elas também estão coladas à questão de gênero, né, quando a gente vai pensar que a mulher preta hoje no Brasil, ela sofre uma dupla opressão, né, por ser preta, por ser mulher, por a gente também viver num sistema muito machista, patriarcal, um sistema também LGBT fóbico, né, aonde um relatório da ONU assustadoramente revela que o país, o Brasil, é o país que mais mata mulheres trans, né, no mundo, né. Então a gente vai entender tamanha violência, como também está implicado na questão racial, né, da nossa história, de como foi forjada a nossa história nacional. Bom, gente, o que a gente vai pensar então, né? Se nesse primeiro momento já, né, quando houve a assinatura da Lei Áurea em 1888, você teve um total descaso de políticas públicas de reintrodução da população africana, no período que segue, então, a República Velha, né, até a Nova República, então vamos pensar em 1930, você tem uma ressignificação, né, de estudiosos pensando sobre a questão racial e, de uma certa maneira, tentando passar um pano, né, se a gente for colocar numa linguagem mais vulgar, de que essa nossa mistura, né, essa nossa mistura entre povos africanos escravizados, povos originários, indígenas e brancos europeus, houve uma certa conciliação, né, apesar de toda a violência, houve como eu posso dizer, um apaziguamento social, uma acomodação desses três elementos de uma maneira não tão violenta, como, por exemplo, eles colocavam os estudiosos da época, né,
nos Estados Unidos, onde houve um apartheid mesmo, né, onde os negros eles eram proibidos de frequentar escolas de brancos, andavam em transportes públicos diferentes, que aqui não houve isso, aqui não houve essa violência, né, tamanha, né. Isso também nasce para ressignificar um projeto político muito racista de Estado, né? Que eles tentam implantar, então, o que foi chamado de democracia racial. Aqui houve uma democracia racial, nós não temos conflitos devido à questão racial no país, né? Isso nasce muito na década de 1930, já então, né? Já na República Brasileira. E isso também começa a ser questionado, né? Esse mito, que como vai ser chamado depois, mito da democracia racial, por alguns estudiosos, como Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, enfim, né? Vários pensadores e pensadoras, elas vão também problematizar, dizer, não, peraí, essa democracia racial, ela tem muitos problemas, né? Primeiro, que para se atingir uma democracia racial, a gente teria que ter distribuído em políticas públicas, economicamente, para a maior parte da população brasileira, que é preta, né? Nós não estaríamos nesse nível, por exemplo, de desigualdade social, né? Então, eles vão começar a problematizar isso já em 40, em 50, né? E desmistificar, então, esse mito, né? Que interessava, sim, a um setor do agronegócio, a um setor das políticas de Estado, né? A uma elite da burguesia nacional que se interessava, sim, em implantar e dizer sobre a democracia racial. Então, eles vão dizer que isso é um mito, tá? E muito colado a isso, gente, começa a nascer, então, muito fortemente, claro que já no período da abolição, os abolicionistas teve muita luta, tá? Nada foi passivo, né? A gente sempre teve muita luta, para vocês terem uma ideia, no século XVIII, né? A gente tinha coisa de 400 focos aí de quilombos, né? Aquilombados, né? Negras e negros fugidos que lutavam pela sua liberdade, né? Junto com movimentos também abolicionistas. Então a gente sempre teve luta. Mas em particular o que eu queria trazer para vocês, que vai ser a proposta, inclusive, da nossa atividade, é que a gente pense sobre esse movimento que nasce junto, né, para contestar, então, o dito mito da democracia racial, né, que vai nascer muito colado também a afirmação de estudiosos que estão na academia, né, como Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e tantos outros aqui no nosso país, que vão contestar esse mito e dizer sim, o Brasil ainda é um país extremamente injusto, e racista, né, com práticas racistas nas suas instituições, né, e isso ganha um foco ainda maior na década de 70 e 80 com o regime que nós vivíamos então, que era a época da ditadura militar, né. Se a ditadura militar, ela conhece sua violência, né, no seu período, né, na sua fase mais violenta, né, de perseguição política, né, opositores do regime, como foi na época do AI-5, né? O ato institucional AI-5, que proibia qualquer manifestação de liberdade, né? O povo preto e periférico sofria isso ainda mais, né? Ainda mais. Não é coincidência quando a gente vê essa foto, né? Esse pau de arara que eles usavam na ditadura militar, né? Como medida coercitiva, né? De opressão sobre quem era contrário ao regime. Isso é uma prática realizada aí pelos capatazes na época da escravidão, né? Não é mera coincidência, né? Então, em 1980, 70, a gente vai ter um marco muito significativo, que é a formação do MNU, Movimento Negro Unificado, né? Muito pautado também num chega, não basta, essa violência gritante, né, sobre a população negra, sobre seus corpos, né? E acontece um ato em 1900, mais especificamente no dia 18, né, dia 7/7 de 78, né, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, onde se reuniram vários artistas, lideranças negras, acadêmicos, né, cidadãos civis negros, né, reunindo mais de 2.000 pessoas em frente ali ao Teatro Municipal na cidade de São Paulo, dizendo um chega, né, e aí se inaugura, começa a se condensar com vários movimentos negros do Brasil, né, pan-africanos, fora do Brasil também, para contestar
esse racismo, sim. Se confirma que há um racismo estrutural no Brasil e que se vai se lutar agora contra ele, não só discursivamente, né, na produção acadêmica, mas também em atos, em organizações de bairros a partir dos seus territórios, tá? E o estopim disso foi o racismo que sofreu 4 garotos, né, que jogavam num time de voleibol de um clube chamado Regatas do Tietê em São Paulo, e principalmente da prisão e tortura, né, de Robson Silveira da Luz, que era um trabalhador, pai de família, que foi acusado de roubar frutas no mercado, né, e foi torturado até a morte, né, na 44º Distrito Policial de Guaianazes, em São Paulo, né. Então isso foi o grande estopim também da formação, né, mais organizada do movimento negro unificado, tá? E bom, gente, resgatando um pouco tudo isso, o que eu gostaria de propor para vocês, né? Que vocês realizam, pode ser, eu vou deixar aberto que vocês façam em grupo, né? Ou individualmente. Eu vou deixar 2 semanas para vocês realizarem essa atividade, né? Que vai valer conceito, né? Nota aqui na nossa letiva. Eu quero que vocês pesquisem no Brasil, então, como que se deu esses movimentos sociais negros, né? Movimento de mulheres negras, movimento feminista negro, o que significa isso? Então eu quero que vocês peguem, né, algum recorte de um período histórico, inclusive o de hoje, né, se vocês quiserem pesquisar hoje como se encontra esses movimentos negros, né, de luta antirracial, né, o que eles também estão conectados e se interconectam, se interseccionam, né, que a gente costuma dizer, com o movimento da luta contra o machismo, contra a luta contra a homofobia, LGBTfobia, né, como eles se encontram hoje, né, qual o papel deles, né. Vocês podem fazer isso na forma de PowerPoint, se quiserem fazer um vídeo também, né, se quiserem fazer até um formato de podcast, né, fiquem à vontade. E pode ser em grupos, né, também até de 6 pessoas, tá bom? Quem quiser realizar individual, pode realizar individualmente, ou quem quiser realizar ele em grupo até de 6 pessoas, vai ser o trabalho aí bimestral, tá? Que vai ser o conceito bimestral da nossa avaliação eletiva, tá bom? Bom, para fechar, né, o grande sociólogo, a gente tem um grande sociólogo, Florestan Fernandes, né, que foi um acadêmico, professor da USP, que pesquisou junto com Batiste, né, essa contestação do mito da democracia racial. Ele dedicou boa parte da sua vida a isso. Foi encomendado na Unesco, né, na década de 50, um estudo aqui para o Brasil, para confirmar se realmente havia essa democracia racial, né, que tanto se pregava aqui. E quando eles foram pesquisar, principalmente no estado de São Paulo, essas relações raciais, eles vão dizer que não, que isso realmente é um mito, a democracia racial, que ainda hoje somos forjados pelo racismo econômico, né, sobre o racismo institucional e sobre um tipo de racismo cotidiano velado, né, que é como se o brasileiro, ninguém assume que é racista, né, como a gente tivesse uma formação racista muito peculiar, né, o que eles vão descobrir aí, o Florestan e o Batiste. É uma obra que vale muito a pena ler, né, eu até separei um trechinho aqui pra gente encerrar o nosso vídeo de hoje, que é do livro O Negro no Mundo dos Brancos, que eu recomendo. É um livro mais complexo, mas que traz muitos elementos pra gente pensar, então, a nossa formação nacional, né, e discutir a questão racial. Bom, ele vai dizer o seguinte, então, sobre a democracia racial. A questão consistia literalmente em obter a identificação desses indivíduos aos interesses e valores sociais da raça dominante. Criou-se e difundiu-se a imagem do negro de alma branca aqui no Brasil, o protótipo do negro leal, devotado ao seu senhor, à sua família e à sua própria ordem social existente. Embora essa condição pudesse ser ocasionalmente rompida no início do processo, nenhum negro ou mulato poderia ter condições de circulação e de mobilidade se não correspondesse a semelhante figura. Né? O que o Florestan vai colocar é que se, né, o que preconizava, né, os acadêmicos, né, os pensadores que defendiam a democracia, que havia uma democracia racial no Brasil, que havia essa mobilidade, sim, essa possibilidade de mobilidade, né?
de você ascender socialmente, né? Quanto negro, e aí ele vai fazer a crítica aqui dizendo assim, sim, poderia se fazer se você se submetesse à lógica do branco, né, do branco dominador, então você ser um negro de alma branca, né, então é exatamente toda esse conjunto de ideias que vão ser criticadas pelos movimentos negros e que são ressignificadas hoje, presentes hoje também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês façam boas pesquisas, né? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E assistam também o vídeo do Tempero Drag, que tá aqui, que vai embasar vocês aí na pesquisa. É muito importante que vocês assistam ele também, tá? Vai trazer muitos elementos também históricos e para vocês pensarem a partir disso, né? Como que vocês vão querer formar aí essa atividade. E qualquer coisa eu estou à disposição. Forte abraço e se cuidem.